Tudo bem, bem-vinda! Muito obrigada a você pelo convite, que honra! Olha, eu já me apresentei, falei um pouco de você, falei que você é advogada trabalhista, doutora Aline, que você é sócia do Simões e Macedo, Macedo, né? Você pode se e apresentar para o pessoal, por favor? claro, como a doutora Vivian já falou, eu sou advogada trabalhista, o escritório, sou sócia do escritório, o escritório ele é especializado no trabalhista, tá? Então a gente não pega, vira e mexe aparecem clientes, eu até falei com a Vivian que é bom porque ela é advogada previdenciária, vai me ajudar bastante. Pode E mandar. isso, manda todos. E sou pós-graduada em Direito do Trabalho também, com diversos cursos. E a gente está aqui para tirar todas as dúvidas que tem em relação. O escritório tem tanto a parte de empregados como empresas também, com relação à consultoria, porque nesse momento né, a questão aqui está bombando, né? Os advogados trabalhistas nunca foram. Para quem dizia que a Justiça do Trabalho ia acabar, os advogados trabalhistas nunca foram tão requisitados, né? Eu Nunca fico feliz trabalhamos por tanto. isso. Exatamente, nunca trabalhamos tanto. Eu quero agradecer a todos que estão aí, os meus conhecidos que eu convidei para participar. Agradeço a presença e o apoio. E aí, vamos começar, doutora? Vamos começar então. Você quer Tá. começar falando de um tema específico? Eu pensei assim, da gente seguir mais ou menos a ordem da MP 997, né? E esclarecer sobre o tão famoso teletrabalho, conta ou não conta a hora. Fala aí pra gente, doutora. Com relação à questão do teletrabalho, ele, na verdade, é um trabalho à distância, já tinha previsão na CLT antes. O que acontece? Uma diferenciação aqui que estão questionando bastante com relação a como é que eu vou medir a carga horária do meu funcionário, etc., né? Como é que eu vou saber quantas horas ele está trabalhando ou não? Gente, pela CLT, o teletrabalho, ele não está enquadrado com controle de horário, tá? Então, pelo artigo 62, a reforma trabalhista veio e incluiu o inciso terceiro, que fala do teletrabalho. Então, ele não está distrito ao controle de jornada, tá? Então, não é distrito ao controle de jornada, ele não teria direito a horas extras, adicional noturno, etc. O que acontece? Isso daí é quando realmente não se tem um controle da jornada. Então, por exemplo, se pelo sistema eu consigo saber que meu funcionário ele entrou 9 horas da manhã e que ele saiu às 10 horas da noite, eu tenho esse controle todos os dias, eu faço essa fiscalização, é muito capaz de isso depois vir a desconfigurar, né? Afastar esse teletrabalho e ser pago como hora extra. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa é que a MP, antes da reforma não, da MP, teria que ser por acordo coletivo, né? Negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. O que acontece? Agora, por se tratar de força maior, estado de calamidade, etc., ele afastou esse requisito e veio por um simples aditivo contratual. Então, onde o empregado pode colocar, o empregado não, o empregador pode colocar o seu empregado em regime de teletrabalho. Salvo engano, tem um período de 48 horas que ele tem que notificar o seu funcionário a respeito disso, né? Uhum. Então, está servindo muito, assim, para empresas onde, por exemplo, o escritório, o pessoal está fazendo home office ou teletrabalho, né, no caso. É que, assim, o home office, ele é um trabalho de casa mesmo. O teletrabalho, ele já era configurado como assim, não estando na empresa, mas poderia ser em um outro local que não especificamente a sua casa. Mas está sendo Uhum. muito usado para as pessoas conseguirem trabalhar e não ter redução de salário, que é bem polêmica essa parte, né? Não ter, não colocar num banco de horas e o funcionário acabar tendo que compensar lá na frente, embora eu ache que essa é uma saída muito boa. A questão das férias, tem funcionário que já tinha férias programadas. E aí isso serviu para ajudar bastante quem consegue trabalhar de longe. Certo.
E aí, quem trabalha, por exemplo, no teletrabalho, que até então você esclareceu que não tem o controle de jornada, né? Mas aí é bom também deixar claro para eles que depende também do sistema, né? Não sei se a gente já deu ênfase nisso. Se tiver um login, um logout lá que controle a Que jornada, consiga, que vai ser meio consiga. complicado, né? Eu também acho. Eu acho assim que. E deixar bem claro o horário de trabalho. Acho que na outra live que eu fiz, eu cheguei a mencionar isso, para deixar para os funcionários bem claro o horário de trabalho. Embora essa MP chegue a mencionar que se o empregador entrar em contato por meios telemáticos, não configura tempo à disposição, etc., eu acho que é meio arriscado. Sendo Uhum. assim, numa consultoria preventiva, eu falaria para deixar bem claro, avisar por e-mail, não mandar mensagem em períodos muito distantes da jornada. Obviamente, esse horário é das 9 às 18, às 6h30, mandar alguma coisa. Eventualmente acontece do funcionário entrar para trabalhar um pouquinho depois e fazer essa compensação. Mas a regra é para que ele faça o mesmo horário de trabalho que ele faria quando estava trabalhando na empresa fisicamente. Entendi. Ok, podemos pular o tema? Claro! Tá. Eu pensei agora a gente falar sobre a antecipação de férias, que eles têm perguntando se pode parcelar, se não pode. O que você acha sobre antecipar? Acha viável ou não? É o seguinte, eu acho bem viável antecipar férias. Eu sei que assim é complicado para o empregado, porque como eu falei, eu já tirei férias não, já comprei passagem, etc. As passagens, até questão de passagem mesmo, o pessoal, né, a CVC, enfim, essas empresas, elas estão readequando as passagens, as datas, etc., porque ninguém nem está viajando, né? Então já começa assim. Então eu acho assim que foi muito bom, veio a calhar, embora ela não caracterize as férias efetivamente, né? Porque para descanso, etc., você acaba ficando de quarentena, mas eu acho uma boa solução. Com relação a pagamento, 1/3 das férias, eu já havia falado antes da MP, que ela poderia ser paga posteriormente, agora veio a MP e falou que é junto com o 13º salário que vai ser paga, e realmente eu acho viável, nesse caso principalmente, a gente está numa pandemia, um estado de força maior, calamidade pública, onde o importante aqui, Vivian, é a gente falar que é o interesse público que predomina sobre o privado, né? Todo mundo acaba sendo prejudicado de uma forma ou outra. As empresas fechando alguns comércios, outros não, mas mesmo os que não fecharam estão acabando se prejudicando porque diminui a venda, né? As pessoas estão comprando ou sequer comprando, então diminuiu todo o lucro das empresas. Então, acho que pelo menos mantém o contrato de trabalho, né? exatamente, que essa MP ela é feita para isso, tá? Ela fala que é para preservar o emprego. Então é Certo. muito, muito importante que a gente use todas as alternativas que a MP nos traz para depois a gente acabar, se não tiver como efetivamente fazer essa dispensa, tá? Com relação a parcelamento de férias, tá? A MP ela tem a previsão de que o funcionário entrou de férias, as férias podem ser pagas no 5º dia útil do mês subsequente ao que ele entrou de férias, tá? Então, muita gente tem essa dúvida. Não é o 5º dia útil após ele ter saído de férias, é o 5º dia útil subsequente ao mês, né? O próximo mês. O que acontece? Alguns sindicatos, o Sintoresp, que é o sindicato dos hotéis, bares, restaurantes, etc., eu estou aqui com... Enfim, eles já soltaram uma convenção coletiva, né, com relação a toda essa pandemia, essa situação de força maior, autorizando o parcelamento dessas férias. Gente, é só com relação a esse sindicato, tá? Dependendo, bares, restaurantes, hotéis. Tem que ver cada sindicato. Eu já tinha dito isso na outra live, estou falando de novo. Tem que ver. A ANP fala do pagamento das férias no 5º dia útil subsequente, não fala de parcelamento. O que aconteceu é que algumas convenções coletivas acabaram fazendo isso. Eu tenho clientes que trabalham em restaurantes, em fast foods, etc., que acabaram se adaptando com relação a isso. E vieram me perguntar,
doutora, mas eles podem fazer isso? Eu acabei olhando a convenção coletiva e a convenção coletiva autorizava esse parcelamento, tá? Agora, Dentro a de um bom discussão. senso aí, né, doutora? Mantendo o trabalho dentro do bom senso, acho que é válido também, né? Exatamente, é. É assim, a gente vai discutir, porque eu acho muito duro você ir lá e parcelar em 4 vezes as férias dos seus funcionários. Eu Hum. acho que, assim, posteriormente, pode ser que haja um questionamento com relação a isso, de a empresa realmente comprovar que não tinha como pagar. Isso é um achismo meu, tá? É um achismo meu de ela comprovar que ela não tinha como pagar naquela época, porque a demanda realmente tinha diminuído a esse nível de parcelar em 4 vezes. Por É, quê? É porque assim, entendi. né? É complicado. Mas, enfim, eu acho que são essas questões de pagamento que estão sendo mais discutidas pelos funcionários e que está gerando uma maior polêmica. Tentar pedir para eles serem o mais honesto possível, né? Usar a MP a seu favor, mas Boa assim, ser fé. bem honesto, né? Um com os outros, tanto empregador quanto empregado, usar a seu favor, mas com a boa fé, né? É isso que você está me falando. Olha, não tenho Exatamente. condições, vamos fracionar as férias. Tenho condições, vamos fazer assim, então, que dá para eu te pagar agora. Exatamente. E uma coisa bem importante, que eu estava até conversando com uma amiga minha que questionou essa questão de férias, é que as empresas, elas não precisam conceder os 30 dias, gente. Porque, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, parece que a paralisação mesmo da quarentena vai até o dia 6. Dia 7, até então, vai voltar ao normal. Uhum. Então, a empresa não precisa dar 30 dias, dá 15 dias para o funcionário, ver como é que vai ficar. Eu sou a favor disso, de ir fracionando para ver como é que vai ficando. E Porque vão se depois você. adequando, né? Exatamente. E depois você dá 30 dias de férias e aí volta atrás. Não, olha, tudo pode abrir. Aí você vai tirar o seu funcionário de férias? É Aí como é que complicado. vai? Aí vai ficar uma discussão. Ai, pagou, não pagou. Ai, então é complicado essa relação. Eu acho assim que o mínimo de 5 dias e em 3 vezes, parcelando em 3 períodos, sendo que um desses 3 não pode ser menor do que 5 dias. Uhum. Então, eu acho que isso é bem razoável. Tá. Tem algumas perguntas aqui, doutora. Deixa eu ver aqui, ó. É outro tema. Sobre as férias, acho que a gente esgotou, certo? Acho que sim, acredito que sim. Se alguém tiver Alguma dúvida para dúvidas, mandar, né? inclusive assim, o que acabei aqui fazendo um resumo e vi é com relação ao grupo de risco. O grupo de risco tem que entrar em férias, tem que ter prioridade para entrar em férias nesses casos. A MP está deixando isso bem claro, tá? Tá. A Daishil, ela está perguntando sobre a redução salarial. Deixa eu só ver a outra dúvida sobre o que é. Oi, doutoras. Meu nome é Paula. Tenho uma dúvida. Meu patrão me suspendeu meu contrato até o Bolsonaro sair do governo. Ele pode fazer isso, doutora? É o quê? Responda, por favor. Peraí, Desculpa, Paula. Eu não entendi direito. Ela colocou assim: tem uma dúvida. meu patrão me suspendeu pelo contrato até o Bolsonaro sair do governo. Ele pode fazer isso? Ele Gente, suspendeu claro ela. que não. Óbvio que não. É assim, como assim, suspendeu o contrato? Porque assim, pelo que eu tô entendendo, o patrão dela falou assim, olha, tchau, um beijo. Enquanto o Bolsonaro for o presidente. Não, gente, isso daí não tem o menor cabimento, não tem qualquer previsão em lei. Então, isso daí tá totalmente errado e possivelmente esse seu patrão pode ser que entre com, né, tome uma reclamação trabalhista e que seja deferido o pagamento desses salários que ficaram suspensos. Então, talvez a gente não soube fazer a pergunta, né? É. Porque essa suspensão realmente não existe. A suspensão que havia na MP foi revogada, que lembrava muito a questão do layoff, né? E era aquilo que a crítica maior era que o layoff ele tinha uma previsão na lei do seguro-desemprego, que ele dava uma bolsa, era como se fosse uma bolsa auxílio, assim, para as pessoas que estavam fazendo esse curso. E é um curso de capacitação, gente. Não é essa questão, vou botar meu funcionário para fazer desenho e falar que ele está sendo capacitado. Também tinha todas essas questões que muitas empresas estavam querendo jogar o cara para fazer qualquer curso que não capacitasse
e aí depois não ia pagar salário. E a MP falava que ele não teria direito a esse auxílio que ele teria do FAT, né? Que é o Fundo de Atendimento ao Trabalhador, alguma coisa desse tipo, que agora, salvo engano. Então, foi revogada. Não existe mais essa suspensão, tá, da MP. Então, esse empregador aí tá errado. Agora vamos responder aqui a Daishil. Desculpa até a demora, Daiane, que a gente Dai, um beijo para ela. Beijo então, Dai. Vamos já falar então, né, Aline? Depois a gente volta a seguir a ordem aqui, já respondendo essa sua colega ou conhecida. Ela quer saber sobre a tão chamada, né, redução salarial. Gente, se pode, isso se não aí é pode. polêmica, hein? Polêmica total. Vai ficar por último para todo mundo ver a live. É melhor segurar, né? É melhor segurar, é melhor segurar. Tá, então no final da live a gente fala ou você quer falar agora? Vamos segurar a Dai aí? Eu tô brincando. Então tá bom. É o seguinte, tem muita crítica com relação a isso, tá? Porque, assim, a redução salarial é a exceção. Tava até conversando com umas colegas minhas hoje sobre isso. E assim, eu particularmente, Aline, acho que se houver uma redução da jornada de trabalho e se for preservado o salário hora, eu acredito que pela situação que estamos, e se a empresa realmente está fechada, não tem como, enfim, etc, né? Essa situação eu acho que é viável, tá? Mas o trabalhista não vê isso com bons olhos, tá? A Justiça do Trabalho não vê por quê? A Constituição Federal, no artigo 7º, fala que não pode haver redução salarial, vedada a irredutibilidade salarial, exceto em casos de acordo ou convenção coletiva. E a MP, ela prevê para salvaguardar o emprego, etc., a renda, ela fala que pode negociar individualmente, por força maior. O artigo 503 da CLT fala que por força maior pode reduzir o salário em 25%, tá? E aí muita gente critica isso. Com relação a vai diminuir salário, a Constituição fala que não pode reduzir o salário, só por acordo ou convenção coletiva. E a MP fala que pode ser negociado individualmente. É uma discussão que, assim, tem que ser usada com muita cautela. O Sintoresc, que é esse sindicato, né, essa convenção coletiva de bares, hotéis, restaurantes, previu que pode reduzir 25% do salário, junto com a carga horária, tá, gente? Importante falar isso. Não é só reduzir salário porque o cara está em casa. Ele está trabalhando no home office, provavelmente ele está trabalhando metade do período, então vou reduzir a carga horária dele. A carga horária não, salário. Não, isso está errado, tá? 25%. Eu aconselho, como advogada, a ser só com a convenção coletiva. Embora o meu pensamento, Aline, é de que nessa situação é válido sim diminuir a carga horária e o salário, tá? Diminuir a carga horária também, né? Dá uma ênfase aí. Óbvio. Mas eu vou te falar que 60% fala que é inconstitucional, que existem outras medidas, etc, etc. Outra coisa importante é sempre usar a boa-fé, né? A empresa tem caixa para bancar um banco de horas, dar férias e prefere reduzir salário, né? Então, eu acho assim, que lá na frente, talvez ela tenha que justificar o porquê ela reduziu o salário. Realmente, olha, o meu caixa diminuiu em tantos por cento, eu não consigo. Se não fosse assim, eu teria que mandar meu funcionário embora. E o que você prefere? Uma demissão ou uma redução de jornada e salário? Então, a gente tem que usar sempre a boa-fé, né, dos dois lados, razoabilidade, pela situação que a gente está passando, tá? Não é assim, não se pensa que é uma situação comum, normal, tá tudo certo e vão reduzir salário. Não é isso, né? A MP veio justamente por um conta de força maior. É isso aí. Sempre o bom senso, né? Vamos ser honestos, porque senão vai ter problema lá na frente, né? Como você disse, entrou com uma reclamação trabalhista, se não provar o que acontece, sucumbência agora, né, doutora? Exatamente. Tem toda essa questão. Então, assim,
é complicado. Eu acho que a gente tem que ver com outros olhos, pelo menos por enquanto, entendeu? Eu sou de assim, sigo uma linha de raciocínio bem protetiva, até pela questão. Ah, Dai, mandou, perfeito. Linda, você que é perfeita. É uma colega de trabalho, ela é ótima, é uma advogada. Obrigada, Dai, pela presença, por tudo. Isso. Enfim, e eu acho assim que tem que ser visto com outros olhos, tanto por um lado como pelo outro. Não é uma situação comum, tá? Então, todas as partes têm que abrir mão para preservar principalmente o salário. Uhum. Tem outra pergunta aqui, Aline. Peraí, estou tentando dar conta de todas aqui. Aline, a minha empresa adiantou todos os feriados. Isso pode ser feito? Foi diretamente para você. Sim. Pela MP, sim. Ela previu, né, a antecipação, toda a antecipação desses feriados, tá? Para compensar, como as férias também, gente. Então, eu acho válido isso, tendo em vista toda essa pandemia, a gente volta a falar, e a MP está deixando bem claro, tá? Então, com relação a isso, não tem muita polêmica, não. Só que eu acho assim, que foi o que eu falei, leva a questão das férias também. Eu vou dar 30 dias, vou antecipar 300 mil férias, vou fazer acontecer, sendo que ninguém nem sabe como é que vai ficar. Então, eu acho que, primeiro, férias. Não acabou? Então eu antecipo feriado. Não deu, banco de horas. Enfim. Vai e a enquadrando. redução salarial, por ser muito polêmica, eu acho que tem que ser a última alternativa. Penúltima, que se trata da demissão. Então, essa demissão por força maior também. É importante, viu? Eu acho que a gente falar da questão da demissão por força maior, que tem muita empresa que está querendo fazer isso, né? Certo. Seguinte, não é que você não vai pagar as verbas rescisórias do seu funcionário. Você vai, por força maior, você paga metade da multa do FGTS. E aí, a questão do aviso prévio, embora tenha uma pequena discussão, porque tem alguns doutrinadores, enfim, que falam que não precisa pagar o aviso porque a empresa demitiu por força maior, etc. A empresa fechou as portas, enfim. O aviso prévio, a jurisprudência majoritária fala que tem que pagar. Então é assim, não é vou mandar meu funcionário embora, força maior, pago metade das verbas e tchau. Não é isso. Se iludiram com isso, né? Exatamente, não se iludam. Igual aquele fato do príncipe, gente, pelo amor de Deus, não dá para levar a sério o que se é falado assim ao vento, né? Sem fundamentação nenhuma, aquela questão de responsabilizar o Estado. Na minha opinião, como advogada trabalhista, o que eu vejo de doutrinadores, professores, juízes que a gente acaba seguindo, que a gente acaba entendendo uma linha de raciocínio, é que não existe a questão da responsabilização do governo, porque não é um ato discricionário. Ele não optou por fechar porque ele quis, como eu já cheguei a falar, eu vou abrir vou interditar aqui para fazer uma obra pública e acaba fechando. Então, assim, não é um ato discricionário. Não está fazendo porque ele quer fechar, porque ele acha bom, porque é ótimo. É o coletivo em cima do privado. O interesse coletivo sempre predominando em cima do interesse privado. E outra coisa, só vai se responsabilizar o governo pela multa de 40%. Discussão muito grande do aviso, tá? Então, muito bom falar isso, porque acharam, então tá, vou mandar todo mundo embora. Eu ouvi meu cliente falou, olha, doutor, então eu vou mandar todo mundo embora, já que o governo vai pagar as rescisórias. Opa, calma aí, né? Calma aí, segura aí, porque adicional noturno, horas extras, férias, 13º proporcional, o aviso é muito discutido. Tudo isso, quem vai ter que pagar vai ser o empregador, então toma cuidado, né? Exato. E outra coisa, se não responsabilizar, vai ter que pagar com multa. Ainda pensei nisso aqui agora. Porque se não tiver a responsabilização do ente público, que eu acho difícil aí, e você não pagou a multa de 40%, vai ter que pagar com multa. Tá. Essa questão toda. Calma aí que tem perguntas aqui, gente. Tá. Vamos ler aqui. Muitas empresas estão optando por férias coletivas. Qual o lucro para a minha empresa?
Férias coletivas? É. Gente, desculpa, esse período lucro não vai ter, né? A gente não pode ser hipócrita de virar e falar assim, o lucro para a empresa. O que vai acontecer é que o seu funcionário não está trabalhando e, posteriormente, ele não vai tirar férias, vai trabalhar 12 meses seguidos e aí você não vai precisar pagar nesse momento que ele não está efetivamente trabalhando por conta da pandemia. Né? Então, assim, não é que vai ter lucro, mas vai diminuir o passivo, né? O seu prejuízo vai ser diminuído. Tá. Grupo de risco a gente já vai falar, só um minuto, tá? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Pedro Aston perguntou, nós já vamos falar, tá? Só um instante que a gente já entra nesse tópico. Férias coletivas, ok. Sobre a redução salarial. Espera um pouco que a gente falou, mas já vamos falar de novo. Deixa eu ver, tinha outra pergunta aqui. Olha, oi, doutora, tenho uma dúvida. O que eu faço? Tenho 20 empregados, quero demitir metade sem pagar. Tem como ou corro riscos? Opa! Não, gente, ó a minha cara, pelo amor de Deus. Não faça isso. É o seguinte, vai demitir 20 funcionários por qual motivo especificamente? Aí ela chegou a falar, eu não vi a pergunta, assim, deixa eu ver. Não, não falou, não. É aqui, ó, Christian. Christian Regis. É o Christian, deixa eu ver. Tem uma empresa, faço 20 empregados, quero demitir metade sem pagar nada. Vai ter que pagar multa. O Christian sabe, ele sabe disso. Vai ter que... Então tá. Ele já sabe. Isso daí Risco nenhum, né? Risco nenhum, pode fazer. Imagina, paga e depois me indica esses funcionários aí para eu entrar. A gente dá uma ajudadinha ainda, né? Uhum. Vamos ver aqui. Muito esclarecedor, peraí. No meu caso, estou de férias há mais de 14 dias. Apesar de não ter férias vencidas, isso pode ser um grande passo, que logo isso pode ser um grande passo que logo venha. Parou, Vi. Essa redução salarial. É por causa da minha bateria aqui. 14 dias, apesar de não ter férias vencidas. Isso pode ser um grande passo logo que venha essa etapa da redução salarial. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa questão de redução de salário e férias é uma coisa diferente da outra, tá? Eu acho que o que ele quis dizer é assim, o próximo passo vai ser reduzir o meu salário. Eles estão indo por etapas, entendo. Isso. Pode ser que não. Pode ser que ele coloque você num banco de horas. E legal falar do banco de horas com relação a isso, porque assim, o banco de horas ele vai ser usado nos 18 meses posteriores a acabar ao período de calamidade pública, de força maior, né? E aí o seu funcionário vai trabalhar 2 horas extras a mais todos os dias e não vai ter direito a pedir horas extras. Então, assim, vai para um banco de horas negativo, que o banco de horas antes, ele era utilizado de forma positiva. O empregado trabalhava a mais e depois ele podia compensar. Agora, no caso, o empregado não vai trabalhar e vai compensar posteriormente. O que é uma boa para não ter redução salarial, para não precisar pegar as férias, coitado, em vez de ele ficar em casa, ele poder usufruir realmente, descansar essas férias. Então, é muito importante. Certo, eu tirei o fone aqui que eu tive que colocar para carregar, porque meu celular é uma maravilha. Do nada acaba a bateria. Não tem Só uma coisa, Vivian, que eu acabei de lembrar, que foi com relação a esse banco de horas. Se em 18 meses o empregado não compensar nesse limite de 2 horas extras por dia, horas extras não, né? 2 horas a mais na carga horária dele, porque horas extras as pessoas leigas entendem que tem que pagar. Então, banco de horas e hora extra é a mesma coisa, só que um é pago, o outro é compensado, tá? É jornada extraordinária. Só para explicar, porque às vezes tem pessoas que são leigas e acabam fazendo... Eu falo isso pelos meus clientes. Eu falo assim, você fazia banco de horas? Não, era hora extra. Ou então, você fazia hora extra? Não, era banco de horas. E aí acaba confundindo. Se dentro desses 18 meses não compensar, o empregador vai acabar ficando no prejuízo mesmo, tá? Tem um ano para fazer essa compensação. O empregado não é obrigado, não se obriga a ficar mais dos 18 meses, porque todos os dias, né? Acho que um ano é suficiente para conseguir quitar todas essas horas. Certo. Tem uma pergunta que eu deixei lá para trás. O Christian falou que vai morrer de fome. Vai nada, ele é rico.
Bom, deixa eu só achar aqui. Boa noite, minhas empresas. Tararã. Qual look eu estou procurando aquela? Ah, tá, achei. A Lívia Macedo, ela está falando assim, e quando a convenção não fala, nesta pandemia, sobre a redução salarial? A gente já explicou aqui, mas pode falar aí de novo, doutora. É isso que eu falei. Eu acho que existem outras possibilidades menos polêmicas do que a redução salarial. Férias, banco de horas, teletrabalho, eu acredito que também seja uma boa para o empregador quando se consegue fazer, né? Quando o trabalho não é presencial. A questão da redução salarial é muito arriscada. Eu acredito que muita gente vai usar o bom senso, né? Dentro, inclusive, dos limites da Constituição, não, da CLT, que mencionam 25%, mas se não tem previsão em convenção coletiva ou norma coletiva, eu acho que existem outras possibilidades melhores do que reduzir o salário nesse momento. Embora eu ache que é razoável, nesse momento de pandemia, interesse coletivo Desde sobre que o seja privado. honesto, né, doutor? Ó, eu vou reduzir porque realmente eu estou sem condições, né? Exatamente. Agora, o que a gente vê é a empresa lá funcionando normalmente, apesar de que, querendo ou não, a gente acaba tendo uma redução de lucros, né? Mesmo com empresas que estão abertas, mercados, porque você vai no mercado e não tem ninguém, as pessoas acabam comprando menos, enfim. Só que eu acho que essa redução ela tem que ser tratada com cuidado. Tá? Principalmente se não tem previsão em norma coletiva. E assim, tem Tá. que ser bem expresso que o empregador não consegue realmente arcar com salário, manter o funcionário em banco de horas, qualquer coisa do tipo. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que agora vai pegar. Ó, Eita! Formando Sonhos perguntou assim: o empregado pode se recusar a trabalhar depois dos feriados? Porque eu antecipei. E agora, né? Agora o Não, Bolsonaro vai MP. Ele né? mandou antecipar, né? Tem que antecipar, ele vai ter que acabar compensando Trabalhando de mesmo. novo. Vai ter que trabalhar, não tem jeito, né? Ele antecipou o feriado, você folgou. Essa questão é a mesma coisa do banco de horas. Aí eu vou ser obrigado a fazer 2 horas extras a mais todos os dias, 2 horas, né? Prorrogar minha jornada 2 horas a mais todos os dias para compensar? Infelizmente, sim. É, exatamente, é complicado. Às vezes o que eu vejo que pode acontecer para diminuir é usar novamente colocar num banco de horas esse feriado, o funcionário acaba não trabalhando o feriado e aí fica negativo em horas e compensa de outra forma. Mas assim, a priori vai ter que trabalhar. Uhum. Até mesmo porque, né? A empresa antecipou os feriados porque estão cancelados os eventos, né? Não é culpa dela, Exatamente. querendo ou não. Aí depois, quando ela voltar a trabalhar, o funcionário vai falar: ah, não, me recuso. Então tá, então você não vai receber, porque eu tive que adiar meus eventos. Com E aí, por isso certeza, que eu te teve que adiar afastei. tudo. Com Ela não certeza. teve culpa, né? Então, Não, nesse caso aqui também não dá para você virar e falar assim, eu tenho que ter todos os direitos e a empresa não tem nenhum. Não é bem isso, não né? dá, Eu, né? eu Exato. acho que tudo aquece o mercado. Tanto a questão, se a empresa fechar, não vai ter como pagar salário e o funcionário não vai ter como comprar, né? Não vai ter como consumir, como da mesma forma que o empregado que ficar sem receber com uma suspensão contratual, que isso não existe, também não vai ser bom para a economia. Eu acho que os dois, aí nesse caso, tem que ter uma razoabilidade. Eita, o que aconteceu, gente? Bom senso, né? Isso, exatamente. Eu não sei o que aconteceu nisso aí, não, gente. Eita, Aí, ó, me fechou. peraí. Tenta entrar de novo. Peraí, vou tentar, peraí. Vai. Que eu vou vendo aqui as perguntas. É Lu Barbosa? Eu vou anotar aqui para quando ela voltar a gente perguntar para ela, tá, Lu? Acho que é Lu mesmo, né? Lu.barbosa. Deixa eu ver quais aqui que eu não respondi. Lu Barbosa. Pronto, ela está voltando. Voltei. Oi.
Deu Eu certo. estava aqui analisando as perguntas, até esqueci de te autorizar. Eu achei engraçado um colocou aí, você ficou rosa. Ah, ficou Eu mesmo. também gosto, gente, da cor. Ó, deixa eu falar aqui, ó. A Lu Barbosa. Peraí, deixa eu achar ela, que depois vem 900. Ó, nesse período, as empresas podem fazer demissões, mas terão que pagar todos os direitos ao funcionário? Claro, com certeza. Assim, eu acho que é o seguinte, demissão em massa, inclusive, já foi saiu por esses dias uma liminar mandando reintegrar todos os funcionários que foram demitidos em massa, né? Até por conta dessa pandemia, etc. Eu achei que foi bem fundamentada essa questão de demissão em massa. Às vezes tem empresa que já está querendo mandar embora, já está louca para mandar o funcionário embora e só usa um motivo assim. Pronto, é a pandemia. E na verdade nem era isso. Eu acho que nesse caso específico é bom preservar o emprego, tá? Até para o empregado depois não virar e falar que foi uma demissão discriminatória, porque depois vai ter que comprovar, não tinha caixa, fechei mesmo, vai acabar dando motivo, reclamação trabalhista, enfim, eu não aconselho a demissão nesse período. E a questão de pagamento de verbas rescisórias, se for mandar embora, tem que pagar tudo, né, gente? Não Sim. é. A questão da força maior também é a mesma coisa. Força maior, 20% da multa do FGTS. Aviso prévio, eu acho que tem que pagar todas as outras verbas. Não sei se é benéfico mandar os funcionários embora, já que as empresas falam que estão em crise, né? É o que eu falo, não se apeguem ao Covid. Tentam pensar Isso. também no direito do próximo. Porque depois, quando tudo isso voltar, você vai ter que comprovar tudo. Aí vai complicar, né? Exatamente, aí piora mais a situação e assim, com certeza vai ter uma enxurrada de reclamações trabalhistas, e aí vem teses, cada juiz pensa de uma forma, e assim, até a questão dos advogados mesmo, existem teses boas para os dois lados. Se você for ver especificamente, o empregado não pode ficar sem salário, mas a empresa ia fechar se não mandasse embora. Daí vai ficar na mão de uma terceira pessoa que vai depender do entendimento dele. Obviamente tem recursos, etc., que aí os tribunais vão ter que se pronunciar. Mas, a priori, inclusive a redação da MP fala para preservar emprego, né? Então, eu acho que o primeiro momento para tentar preservar emprego é agora. Certo. Obrigada, Janaína. Se tiver mais dúvida, minha amiga Jana Tavares. Mais Um dúvida, beijo, manda Jana. aí, viu? Que a Aline é excelente. Olha, Vamos quem ver. era? Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. A empresa pode pedir para começar aos domingos, sabe? Depois que acaba tudo. Não, como assim começar aos domingos? Acho que ele quis dizer, depois que acabar a pandemia, vamos voltar todo mundo ao domingo, né? Mas como assim? Vai voltar todo mundo a trabalhar? Domingo, parece que é isso. Acho que é isso. Se a empresa pode exigir o trabalho no domingo? Não, pelo que ele me falou, a empresa pode pedir para começar a trabalhar nos domingos? Não, Acho que é Pedro o nome. Eu acho assim. Eu não entendi direito a pergunta. Eu não entendi, mas se for, por exemplo, a sua escala de trabalho, tem muita gente. Embora, por quê? Né? O motivo específico, eu não estou falando que não pode mandar embora, mas é uma situação de que a gente está tentando preservar emprego e a empresa vai lá e usa isso para já mandar os funcionários embora que já não queria mais. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Ela deixou claro que a empresa está bem, né? Foi isso que ela falou? Ação trabalhista, então, vai ter dinheiro para pagar. Exatamente. Eu acho bem arriscado. Com certeza, eu acho bem arriscado a empresa mandar embora o funcionário. E é como não chega a ser uma demissão em massa, porque foram 5 pessoas, e se a empresa é grande, é multinacional, mas tem que ver no setor. Por exemplo, o meu setor tinham 10 pessoas, foram mandadas 6. Bom, né? Mas assim. E outra coisa, tem que ver, por exemplo, se essas pessoas foram recolocadas. Porque se a empresa está falando, é crise para cortar custos, demite funcionário e recontrata logo em seguida, para mim não é cortar custos. Para mim, talvez, né, seja uma forma aí de se aproveitar da situação, né? Isso, exatamente. Agora vamos entrar no fato aqui eu até perdi a pessoa que perguntou. Peraí, optando pelas férias. Ela perguntou. Aqui, achei.
É o Pedro. Eu não sei se é Pedro. Deixa eu ver. É Pedro Aston que está escrito aqui. Pedro Aston. Como funciona com os funcionários que estão no grupo de risco e não podem voltar ao trabalho? Aquela história do atestado aí, vamos entrar nela então, né? Estava um dos nossos temas aí. O grupo de risco e não, o grupo de risco e o que a pessoa perguntou? A pessoa está no grupo de risco e não pode voltar ao trabalho. Aquilo que a gente conversou sobre apresentar atestado ou não apresentar, acho que é essa a questão, né? É o seguinte, agora o empregado, isso é muito legal essa questão do atestado, tá? Para evitar, né, que os funcionários, a Câmara acabou aprovando, né, que para os funcionários evitarem de ficar aglomerando em hospital, se autodiagnosticar com sintomas da Covid. É o seguinte, é ótimo, eu acho ótima essa questão, porque evita de você ir no médico, passar, ficar horas e horas no SUS, por exemplo, que tem empresa que só aceita atestado de SUS, ou tem que ser do médico da própria empresa, tá tudo fechado, etc. Só que tem que tomar muito cuidado, porque assim, não é para sempre, eu vou me diagnosticar e ficar até melhorar. Não. Se você não melhorar em 7 dias, no 8º você tem que apresentar um atestado médico do SUS falando, olha, realmente ele está com suspeitas. Se não comprovar, se comprovar, entra naquela questão, né? Talvez até você explique melhor essa questão, Vivian, que é do afastamento previdenciário, né? Quando o funcionário o funcionário é diagnosticado positivo para o Covid. Né? Tá. Então, o que eu tenho para dizer do auxílio-doença é que todo mundo conhece quem são empregados, né? 15 dias, 16º é o comum, é a regra auxílio-doença. Exatamente. COVID. Você está com o Covid, a empresa não tem que pagar os 15 primeiros, afasta direto pelo INSS. Essa aí que foi a alteração que o INSS trouxe para a gente. O INSS fez uma alteração, porque assim, a lei fala que até o 10º, a lei não, né? Aquela 13.229, aquela primeira que veio para falar a respeito do atestado de isolamento e quarentena, falou que, né, o 15º dia útil até o 15º, dia útil não, até o 15º era a empresa. E a partir do 16º ficava afastado. Então, quer dizer que veio essa novidade aí, nem eu sabia. Isso. A nossa área aqui, né? Não dá para que ótimo! Mas assim, para o INSS previdenciário, laudo com o Covid, laudo com coronavírus, tem que ter o laudo, tá, gente? Envia lá pelo site. Qualquer dúvida aqui, eu faço uma live até com a Aline, se ela tiver clientes que precisam de esclarecimentos nesse sentido, porque o INSS agora é online. Então, envia um laudo, 100% online. Então, não tem mais a regra 15 dias empresa. Está com coronavírus? Direto INSS, tá? Não é responsabilidade de pagamento do empregador mais. Certo. E uma coisa importante, Vivian, com relação a essa questão de afastamento, etc., é que não configura acidente de trabalho, doença ocupacional, quem, né, adquire o Covid. Salvo, né, fala, inclusive essa MP, ela fala no artigo 29 que não serão considerados ocupacionais, né? Acidente de trabalho. Porque, por exemplo, médico, enfermeiro que está ali exposto, né? Aí isso, eu acho que ia ser grande essa dúvida com relação a isso, exceto se comprovado o nexo causal. Gente, o que é o, né? Pode falar. Só na parte previdenciária, assim, para eu te falar uma coisa rapidinho. Existe uma lei específica que fala que tudo que é viral não é acidente do trabalho. Ponto. Certo. Só que aí veio o Covid, né? E aí veio essa MP falando do nexo causal, doença do trabalho, que agora eu te chamo aí porque eu fiz só um gancho aí. Agora você só fala. Então, porque assim, por exemplo, o nexo causal é a culpa, né, da empresa. É isso que eu falo muito para muitos clientes meus, porque eles não conseguem entender essa diferença. Ai, doutora, eu desenvolvi uma doença hérnia por conta de pegar muito peso. Não, peraí, calma. Tem o nexo causal, porque às vezes a empresa, a doença só chegou a se desenvolver na empresa, mas não significa que seja por conta da empresa. Mas eu tô doente. Sim, a gente é incontroverso que tá doente. A questão é a culpa da empresa. Então, por exemplo, nesse caso de nexo causal, a empresa tem que, você, na verdade, tem que demonstrar que, olha, ela não seguiu o protocolo de
segurança e higiene do trabalho, não me fornecia álcool em Exato. gel, eu estava em contato com o público em geral, fazia aglomeração, não tinha máscara, EPIs, né? Os etc. famosos EPIs. Exato, até porque eu posso pegar, por exemplo, no metrô, né? E assim, no metrô, ônibus, eu posso pegar em qualquer lugar no final de semana, eu nem estou em horário de trabalho e acaba acontecendo. Então, eu acho que vai ser muito difícil provar esse nexo. Embora Muito. tenha essa previsão, eu acho muito difícil provar esse nexo. Vai ser mesmo. Pelo menos assim, quando eu li, a primeira impressão minha da medida provisória foi como que a gente vai comprovar, né? Vai trazer a pessoa que tinha doença para falar, ele tinha doença, aí depois eu peguei, preciso do laudo dele para falar que antes ele estava com corona, porque aí ele me passou. Vai ser bem Então me difícil. submetendo a trabalhar com uma pessoa que estava com, eu acabei pegando. Até porque o funcionário ele não é obrigado a se colocar em risco, né? É uma coisa que eu falei, a empresa não está tomando as devidas providências, né? Não está fornecendo, não está, de fato, auxiliando, né? Esse funcionário a não pegar o vírus. E aí vai lá, e aí o funcionário acaba indo e vira e fala, eu não vou para o trabalho, ele não precisa se colocar em risco, sendo que a empresa não está de acordo com as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, aí é complicado. É um direito sobrepondo o outro. Eu também não vou me colocar em risco, porque principalmente o pessoal no grupo de risco. Eu não vou me colocar em risco, eu tenho criança pequena em casa, sendo que o empregador não está tomando as devidas cautelas para essa propagação, para diminuir essa propagação. Então, o funcionário pode, inclusive, parar de ir e não ter o desconto. Obviamente, gente, isso daí, poder não é querer. O funcionário para de trabalhar, é muito diferente o empregador e virar e falar, não, vou te pagar o salário, né? Então, é óbvio que isso daí vai gerar uma reclamação trabalhista, vai demorar, mas você está dentro do seu direito. Eu vi advogado falando que, se não for trabalhar, vai tomar justa causa por abandono. Gente, desculpa, eu discordo completamente dessa situação. Ele vai ter que comprovar que ele oferecia os EPIs, que ele tomava as cautelas, vai ser meio difícil, né? Exatamente. E outra coisa, eu acho que o conceito de abandono está muito distante disso. O conceito de abandono é simplesmente sumir. Não é falar, olha, não vou trabalhar porque você não está me fornecendo o EPI. Olha, não vou trabalhar porque eu sou grupo de risco. Olha, enfim. É sumir sem satisfação alguma, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida aqui. Oi, Jaqueline, tudo bem? É minha prima, ela tá, graças a Deus, aqui ajudando a prima dela. Mas ela é enfermeira e ela tem uma dúvida aqui. Até enfermeiro que trabalha na linha de frente e foi contaminado no hospital, não entra como acidente de trabalho? Mesma questão, né? Tem que comprovar, não tem? Tem que comprovar o nexo. É exatamente isso. Não é presumido, tá? Não é, por exemplo, uma culpa objetiva, que aí é presumido pela função dele, ele já está mais exposto, etc, etc, etc. A perigo, enfim, a se acidentar pela própria função. Existe realmente isso. Mas nesse caso em específico, pela propagação total e geral, porque, por exemplo, o enfermeiro pode estar lá coberto de EPI e usando álcool gel, tomando todas as precauções, o hospital, digamos. E aí, quando ele vai no mercado, no final de semana ele pega. É razoável falar que é um acidente de trabalho? Não cai na mesma análise dos outros trabalhadores, a mesma coisa. Exatamente. Não vejo que seja razoável. Agora, você provar que eu fiquei do lado da pessoa que estava sem EPI, é arriscado. Eu acho que provar o nexo aqui vai ser bem difícil. Uma coisa é acontecer, outra coisa é se provar. É muito complicado essa parte da prova. Tem mais uma questão aqui, que ela não está na live, né? Depois eu vou dar uma bronca, mas ela me fez a pergunta. Olha! A outra Jaqueline, porque na minha família só tem Jaquelines, entendeu? Faltou criatividade aí. Mas deixa eu falar. Ela também trabalha na área da saúde e ela está, já estou aqui até expondo, trabalhar no hospital e não usa EPIs, né? Ela trabalha no hospital e não usa EPI? Eles não estão oferecendo EPIs para ela. Gente, aí mas isso daí não existe. Só que, então, aí que cai a questão. Tudo bem, o funcionário não é obrigado a se pôr em risco, mas na tua situação, você acha mesmo? Ela não vai deixar de ir, né?
Não, mas Complicado, né? mesmo assim, gente, isso daí faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, no sindicato, isso daí não existe. Ela pode. Uhum. Gente, é que no caso é uma atividade essencial, né? Principalmente a área da saúde nessa parte. Mas eu entendo que até tem motivo para rescisão indireta, entendeu? No Total. contrato de trabalho, porque o empregado está se pondo a risco num hospital Aqui e pouca sem bateria. EPI não existe. Isso é que assim, para mim isso não Pois é. existe e ela realmente poderia se negar aí. Mas aí entra essa questão, né? Essa discussão de é um dever Ah, vou perder dela, o emprego, o que que eu vou fazer? Uhum, com certeza. Acho que o melhor conselho Um seria, então, eventual, eu penso, ah, Vivian, em até uma questão de um eventual pedido de dano moral, tá? Numa reclamação trabalhista, pedir um dano moral justamente por estar exposto, qual é a dignidade que esse funcionário tem. Ele está lá ajudando a coletividade, né? numa Nessa pandemia época tão. gritante. Exatamente. E a empresa está sendo omissa em sequer fornecer EPIs. Qual é a dignidade que está dando ao trabalho desse empregado, entendeu? Eu acho, na minha visão, que inclusive caberia até por um trabalho, desculpa, uma condição de trabalho degradante, porque isso daí você está se expondo. Pode ser que pegue, pode ser que não pegue. Mas e se pegar? Olha a exposição que essa pessoa teve. Exatamente. Uhum. Acho que foi até interessante você ter falado isso, né? Porque aí eu vou falar, aí muita gente escuta, não. Ah, se a empresa não está fazendo, você não é obrigado a ir trabalhar. Eles não vão querer ir. Então a gente vai demonstrar as opções, ela pode denunciar do Ministério do Trabalho e aí ela decide se ela continua ou não. Se for o caso posteriormente, né? Ela distribui uma reclamação. Com Mas certeza. tem mais Eu uma tive dúvida. até uma colega minha, só para essa questão aí Eu nem vou entrar, teve uma colega minha que falou de pedido de demissão nessa época, que foi assim a pessoa é enfermeiro, está no grupo de risco e o hospital não aceita o pedido de demissão dele. Gente, eu acho que isso daí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É polêmico demais. Foi uma briga. Ah, porque o dever é ético dele. Ele está no grupo de risco. Inclusive, ontem, uma procuradora do trabalho chegou a falar que o Ministério Público do Trabalho fala para afastar, mesmo que sejam, né? Tem uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho falando que, mesmo sendo funcionários da área da saúde, se for grupo de risco, é para afastar. Né? Se puder não, afasta o grupo de risco, que é a melhor situação. Obviamente que médicos, enfermeiros mais velhos, eles têm mais experiência, principalmente nessa situação. Mas é difícil você colocar a pessoa numa situação em que ela tenha que colocar a vida dela em risco em prol, eu entendo que de outras pessoas, mas uma vida não vale mais que a outra, nesse caso. Então, Exato. eu consigo entender porque o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica falando para afastar essas pessoas, mesmo sendo da área da saúde. Olha, tem uma dúvida aqui, doutora, que eu vou ter que fechar minha porta enquanto você esclarece aqui para ele. A gente já falou sobre isso, tá, Alex? Mas como você está perguntando, ele falou que anteciparam as férias dele, mas não pagaram nada. O prazo, doutora, eu volto um segundo. Alex, é o seguinte, o prazo, ele tá na MP e ele é até o 5º dia útil subsequente a quando você tirou suas férias, tá? Ele foi prorrogado, além do 1/3 de férias, que vai ser pago junto com o 13º, isso daí tá na MP. A MP também prevê, deixa eu ver, eu tenho de cabeça, não vou saber, gente, porque eu também não sou uma máquina, né? Mas a MP, ela prevê que ela vai ser paga, essas férias vão ser pagas no 5º dia útil do mês subsequente ao que você tirou, tá? Eu acredito que até seja para desafogar esses empregadores que acabaram tendo uma diminuição de lucro, né? E aí acabou acontecendo isso. Inclusive, o que acontece no escritório, eu estou recebendo e-mail, estou recebendo ligação de reclamados querendo renegociar acordo, né? Acordos que foram parcelados e estão querendo renegociar. Só que assim, tudo pela boa fé, né? A gente tem que entrar nesse quesito de boa fé. Porque se eu tinha 5 parcelas de um valor X, eles estão querendo parcelar em 20 vezes
isso, 1/3 do que eles pagariam. Isso não existe. 20 meses, gente, é mais de um ano. Então, vamos se colocar um pouco no lugar do próximo, né? Não dá. Exatamente, não dá. com certeza. A questão do pagamento de férias, só para falar aqui para o Alex, deixa eu ver, o empregador poderá optar. Aqui tá. Gente, tá no período aquisitivo. Tá. Eu aqui perdi na MP, mas tem a questão da. Aqui, ó, peraí, deixa eu ver. Teletrabalho. Que ela fala que seria no quinto dia útil da data posterior, né? Do mês subsequente.